Nesse vídeo eu vou te falar tudo ou quase tudo que você precisa saber para analisar um banco na bolsa de valores. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista aqui da equipe do Já Invest, e se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal para você não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos e também deixar o like no vídeo para ajudar a gente a chegar a mais investidores. Como eu comentei na introdução do vídeo, a ideia desse vídeo aqui é eu passar para vocês os principais indicadores e tudo que você tem que olhar na hora que vocês estiverem estudando, analisando o banco, para vocês terem ou não na carteira de vocês, tá? Lembrando que nada do que eu falar aqui será recomendações de investimentos, tá? Vai ser muito educativo, vai ser muito didático, vocês vão ver aqui. Mas se vocês quiserem recomendações oficiais aí de investimentos, inclusive de bancos, né? Quais bancos que a gente gosta aqui dentro do GA, quais bancos que estão ou não na nossa carteira, que a gente tem uma visão positiva, uma visão negativa, é só vocês se tornarem assinantes GA Pro. Escaneando esse QR Code que vocês estão vendo aqui na tela, vocês vão direto para um site que explica tudo sobre o que é ser assinante GA Pro, quais carteiras vocês vão ter acesso, o que é o nosso serviço. E também aproveita e segue a gente nessas outras redes sociais que estão linkadas aqui em cima, beleza? Bom, partindo para o assunto aqui do vídeo, né? Deixa eu confirmar se vocês estão vendo a minha tela certinho. A gente vai falar aqui sobre o que é um banco, né? E os principais indicadores aí, todos aqueles nomes complicados que a gente costuma ver nos resultados dos bancos, né? Quando eu falo banco aqui, pessoal, estou falando principalmente dos grandes bancos do Brasil, né? Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco. Claro que você vai encontrar esses números aqui em outros bancos menores, mas alguns outros bancos menores têm outros números e outros tipos de métricas, né? Porque eles são também muitas vezes fintechs, então não necessariamente são bancos, mas para os grandes bancos aqui, para a maioria dos bancos que a gente tem na bolsa, tudo que eu falar aqui vai ser muito útil na sua análise e você pode replicar na maioria dos bancos que a gente tem aqui e até mesmo fora do Brasil, alguns números aqui são bem parecidos, tá? Então, para começar, pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai aprender aqui como analisar bancos na bolsa de valores, tá? E esse vídeo aqui tem um cunho educativo, né? Não é recomendação de investimentos. Eu trouxe aqui muitos números do Itaú, principalmente, não quer dizer que a gente goste ou desgoste do Itaú, tá? Tenha isso em mente. O que é um banco, tá? Outra coisa, outro recado aqui antes da gente começar é que eu vou tentar não ser tão técnico aqui. A minha ideia não é te preparar para você passar num curso da Ambima, para você passar numa prova, para você se tornar CPA 10, 20, não é isso. A ideia é vocês saírem daqui com conceitos e com conhecimento prático para poder aplicar, né, e estudar por conta própria ou com a ajuda de algum outro analista, bancos que vocês têm interesse de ser investidores, ou até mesmo para vocês próprios analisarem os bancos que vocês têm na carteira, né? Muita gente tem banco na carteira e não entende muito bem como que eles funcionam, por que eles são tão diferentes e como eles ganham dinheiro, né? Então vocês vão entender tudo com esse vídeo aqui. O que é um banco, tá? Essa é a única parte que vai ser um pouco mais técnica aqui, tá? O banco ele é uma instituição financeira, então aqui já é uma questão diferente. O banco ele não é necessariamente uma empresa comum de comércio ou serviço que a gente vê na bolsa de valores, né? A Magazine Luiza, que compra um produto e revende, né? Ou uma outra empresa, né? Por exemplo, a Brasil Agro, que tem plantações. O banco ele é uma instituição financeira especializada em intermediar o dinheiro entre poupadores e aqueles que precisam de empréstimos, né? Então, a ideia do banco é ele ter o dinheiro daqueles que poupam dinheiro, né? Ele ser uma casa de custódia das pessoas que têm esse dinheiro para elas terem um lugar para guardar esse dinheiro, e ele intermedia negócios financeiros, empréstimos com quem precisa desse dinheiro que está lá guardado nos bancos, tá? Então, ele tem, por conta disso, né, eles são completamente diferentes de qualquer outro tipo de operação, de serviço ou produto que a gente tenha no mercado, ou de comércio, porque eles lidam aqui diretamente com dinheiro. O patrimônio do banco é praticamente dinheiro, tá? E os bancos comerciais, ou sejam eles públicos ou privados, eles se submetem a normas do Conselho Monetário Nacional e também são fiscalizados pelo Banco Central do Brasil. Então eles são muito diferentes e são tão essenciais, intrínsecos na nossa economia, né, principalmente os grandes bancos, que eles precisam de todo um cuidado especial para a gente garantir ali que tenha o maior nível de transparência e segmento ali das regras e leis o mais próximo possível do que é o ideal para a gente ter na economia, tá? E como que eles ganham dinheiro, né? Já indo aqui para a parte de como eles ganham dinheiro. Basicamente, os bancos ganham dinheiro de que forma? Tem-se no início ali a origem das reservas, né? Então o banco ele recebe, principalmente por meio de depósitos ali na poupança, na conta corrente, de CDBs, RDBs, etc., RDBs, né? Eles recebem a origem de capital ali na conta corrente do banco. Então, quando você, que é cliente do banco, né? Não importa o banco, você deixa o seu dinheiro parado na conta corrente ou na conta poupança, isso daí faz parte da reserva
que o banco pode utilizar para ganhar dinheiro, tá? E aí, a partir disso, o que ele faz, né? Depois que ele tem a origem dessa reserva, ele faz o empréstimo desse dinheiro, né? Seja o dinheiro dele ou o dinheiro dos clientes que estão deixando lá, né? Então, muita gente não sabe isso, mas o cliente, o banco, né? Ele pega o seu dinheiro que você deixou lá na poupança, na corrente, e ele empresta para outras pessoas e empresas, tá? É uma operação conhecida como origem de crédito. Então, aqui que acontece a origem de crédito. O banco pega o seu dinheiro e dá para outras pessoas e empresas que estão atrás desse dinheiro, estão precisando desse dinheiro, não importa o motivo, tá? Aqui não importa o motivo. Aí, em cima desse empréstimo que o banco faz, é cobrado, né, os juros. Então, os tomadores, o pessoal, né, as pessoas, empresas que pegam esse dinheiro, eles vão pagar no futuro esse dinheiro com juros, né? Então, se eles pegaram lá 10 mil reais emprestados, eles vão devolver para o banco no futuro não 10 mil reais, vão devolver 12, 13, 14, né? Vamos dizer que vai devolver 15 mil aqui, só para ficar mais fácil o exemplo. Então, eles pegaram 10 mil emprestado, vão devolver 15 mil, esses 5 mil reais são juros, que é onde o banco ganha dinheiro, tá? E no final, né, lucro, de onde vem o lucro da operação do banco, né? Ele pega de volta esses 15 mil que a pessoa pagou, né, o tomador pagou, ele pega a maior parte desses 15 mil para ele, por exemplo, o banco vai pegar do lucro ali, né, ele vai pegar 4 mil e 1.000 ele vai utilizar para remunerar aquele cliente que deixou o dinheiro inicialmente lá no banco. Então é um ciclo, né? Ele pega o seu dinheiro de você, ele pega o dinheiro do cliente, empresta para alguém, recebe juros em cima, fica com a maior parte dos juros, um pedacinho dos juros ele devolve para remunerar aquela pessoa que deixou o dinheiro lá, que foi o que permitiu com que esse ciclo acontecesse, né? E ele faz isso para sempre, crescendo cada vez mais dinheiro originado, mais cliente entrando dentro da instituição, mais dinheiro entrando na instituição, aumenta a carteira de crédito e assim o banco vai ganhando. Então, é uma operação muito lucrativa no Brasil e sempre foi, né? Então, basicamente assim que o banco ganha dinheiro, tá? Por que eles têm demonstrações tão diferentes, né? Por que a gente entra na demonstração de um banco, né, e não tem aquela DRE que a gente já conhece, né? Receita, custo, lucro bruto, por que é tão diferente, né? Na realidade, os bancos eles têm uma contabilidade totalmente particular, né? Por determinação do Banco Central do Brasil, eles têm que seguir essas normas da COSIF, né? Que é o plano contábil das instituições do Sistema Financeiro Nacional, né? Então, eles têm que seguir toda uma contabilidade diferente, né? Que buscou padronizar todos os números, todos os dados de todos os bancos e instituições financeiras do Brasil, né? O elenco de contas, a classificação das contas, como elas são escrituradas, né? Como elas são lançadas, o câmbio, né? A movimentação de dinheiro, de ativo e passivo, a avaliação de ativo e passivo entre esses bancos. Tudo isso porque o banco ele é uma operação que permite ali com que exista muitas fraudes envolvidas, uma alavancagem muito desnecessária tanto do patrimônio do banco, a gente vai falar um pouco mais disso para frente. Então, para deixar a operação mais transparente possível, mais segura possível para toda a sociedade, né, porque o banco está utilizando o dinheiro de todos os clientes do Brasil, né, todos os clientes do país que ele está ali envolvendo, né, todos os bancos, né, juntos têm, na maioria dos casos, a maior parte do dinheiro ali da população, precisa ter números e muita transparência e muita regra, né? São diversas regras, várias legislações específicas só para a operação bancária que a gente tem no Brasil. Inclusive, isso por muitos anos foi uma barreira de entrada muito grande, né? Poucos bancos conseguiam seguir todas as legislações, todas as normas que a gente tem aqui no Brasil, porque a gente tem um sistema financeiro muito evoluído e ao mesmo tempo que ele é muito evoluído, ele é muito rigoroso. Então é muito difícil de seguir todas as normas que a gente tem aqui, né? Então a contabilidade bancária funciona totalmente baseada nessa COSIF e ela normalmente demanda aí de profissionais de contabilidade especializados em fazer a contabilização de um banco ou de uma instituição financeira. Isso daqui também acontece, por exemplo, no setor agro, né? O setor agro ele tem uma contabilização muito diferente da contabilização normal que a gente tem no dia a dia e precisa ali de computadores especializados para tratar ali da contabilização do agro, né? Eu peguei esse artigo aqui no site Contador Agora, né? Só para dar os créditos aqui certinho, mas achei bem organizado a forma como eles explicaram aqui. Então, basicamente, eles têm demonstrações financeiras diferentes porque eles são instituições muito diferentes, lidam com dinheiro de toda a população, precisa de mais transparência, precisa de mais regra, precisa de mais padronização, né? Então, eles têm toda uma norma diferente por conta de como eles ganham dinheiro, né? Como eles têm toda essa diferença no formato de como eles ganham dinheiro, eles precisam de demonstrações que sejam as melhores possíveis para traduzir, né, toda a operação, todo o risco e como que eles ganham dinheiro, né? E a nossa DRE padrão de receita,
custo, lucro, aquela que a gente vê nas outras empresas, não era a melhor, então foi necessário criar uma forma padronizada para todos os bancos, né? Então agora a gente entra aqui, né, passando por toda essa parte inicial do que é um banco, a gente entra nesses indicadores que são tão diferentes que a gente só encontra nos bancos. O primeiro desses índices é o índice de Basileia, tá? Apesar do nome complicado, vocês vão ver que é muito simples, tá? O índice de Basileia foi um acordo feito lá em 1988 que estabeleceu as recomendações para exigências mínimas de capital para instituições financeiras internacionalmente ativas para fim de mitigação de risco do crédito. Não entendeu nada, né? Bom, vamos lá para a forma simples de entender. Basicamente é um índice que demonstra o tamanho da alavancagem financeira do banco, ou seja, o quanto que o banco tem de carteira de empréstimos em relação ao seu patrimônio total. Então, se o banco tem, por exemplo, 100 bilhões de reais de patrimônio próprio, né, ele tem um patrimônio de 100 bilhões de reais e ele tem uma carteira de 1 trilhão, significa que ele tem um índice de Basileia de 10%. Ou seja, do total da carteira dele de 1 trilhão, apenas 10% daquilo é de dinheiro próprio. Os outros 90% é de dinheiro de outras pessoas, né? Outras pessoas e empresas que deixaram dinheiro ali em reserva no banco, né? Que colocaram na conta corrente, na conta poupança, num CDB. Ele pega esse dinheiro e empresta para outras pessoas, né? Quando ele faz isso, né, quanto mais ele faz isso, quanto mais dinheiro dos outros ele empresta, menor vai ser o índice Basileia dele. Então, se nesse exemplo aqui a gente tivesse um banco com uma carteira de crédito de 2 trilhões e apenas 100 bilhões de patrimônio próprio, ele teria um índice de Basileia menor, o índice Basileia de 5%. Quanto que é o mínimo de índice de Basileia que é considerado bom, que é considerado saudável, tá? Pelas normas aí do Banco Central, Conselho Monetário Nacional, enfim, eles têm aí um mínimo de pelo menos 11% que eles recomendam que os bancos tenham. Isso para evitar um risco sistêmico muito forte, né? O banco emprestando demais, se ele se alavancar demais, se ele fizer, como eu dei o exemplo agora, tiver uma carteira de 2 trilhões e ele apenas tiver 100 bilhões aqui no seu patrimônio próprio, se muita gente vier sacar o dinheiro ao mesmo tempo, um monte de gente querendo por algum motivo pegar o seu dinheiro da poupança, o seu dinheiro da conta corrente, o seu dinheiro do CDB, o banco está com todo o dinheiro emprestado e não tem como dar ali os saques, né, garantir os saques dessas pessoas que precisam do dinheiro. Então, as normas estabeleceram aí um mínimo de 11% a 13%, se eu não me engano. Então, pessoal, aqui vocês conseguem perceber que a operação bancária é muito arriscada, tá? Então, quem falou para vocês que o banco não tem risco, que banco é uma ação ótima aí para iniciante e tal, que é super tranquilo, não é verdade, tá? Não é tão verdade assim, né? Não vou dizer que a pessoa mentiu, mas não é necessariamente verdade. Vai depender se o banco ele é conservador ou não. A gente tem bancos que são mais conservadores, bancos que são menos conservadores, né? Não é à toa aí que a gente viu vários bancos falindo fora do Brasil esse ano, né? Teve aquele banco do Silicon Valley Bank, né? Teve a própria Credit Suisse que faliu, né? Isso porque eles tinham uma operação bancária arriscada, tá? Não é fácil gerir carteira, não é fácil gerir empréstimo, é muito fácil ao mesmo tempo o banco perder a mão nesse tanto de patrimônio, sair se alavancando para ganhar mais dinheiro, e aí quando muita gente vai sacar, não tem dinheiro lá e o banco simplesmente entra em falência, tá? Então o índice de Basileia ele é muito importante de ser acompanhado, ao mesmo tempo que aqui no Brasil a gente não tem tanta necessidade, porque se a gente olhar aqui, por exemplo, o índice de Basileia do Itaú, ele tem um índice de Basileia de 15%, né? A gente pode até calcular aqui, mas se você duvidar, né, do que está escrito no Itaú, mas se a gente pegar o patrimônio aqui de referência, dividir pelo total ponderado da carteira pelo risco, 1 trilhão 260 bilhões, né, a gente chega basicamente nos 15%, né. Então, a maioria dos bancos, dos grandes bancos aqui do Brasil, né, dos principais, tem um índice de Basileia acima do mínimo exigido constantemente aí nos últimos 20, 30 anos, talvez, né. Então, é um número que aqui no Brasil a gente acabou se acostumando a não olhar tanto, né? Mas claro que é importante, né? Então existe esse risco, né? O banco, né? Ele tem parte do capital, só parte de todo o empréstimo que o banco faz, só parte é do capital dele, é do capital próprio do banco. E é isso que o índice de Basileia mostra pra gente, tá? Existem vários ajustes aqui, vários níveis do que é capital próprio, do que é patrimônio do banco, vários níveis de Basileia, 1, 2, 3, não vou entrar aqui nesses detalhes, tá, pessoal? Eu quero que vocês saiam daqui entendendo o conceito. O conceito é esse daqui. E aí vocês que têm que entender se esse risco aqui faz sentido para vocês, se vocês aceitam ou não, né? Quando vocês forem olhar um banco, o que vocês vão olhar? Se vocês baterem um olho e ver que o banco tem um índice de Basileia de 11%, qual que é a mensagem que manda para vocês? Esse banco está no talo da alavancagem do Brasil.
ele está operando talvez com muito risco. Se vocês entrarem no banco, por exemplo, no Banco Inter, o Basileia dele acho que é 30%, 40%, significa que talvez o Banco Inter não está conseguindo emprestar tanto dinheiro de uma forma boa, né? Não está conseguindo crescer tanto a carteira, ele tem dinheiro de sobra, né? Então, você tem que entender as mensagens que o número passa, tá? Seguindo aqui, o próximo é a carteira de crédito, né? Esse é mais simples de entender, né? Nada mais é do que o total de empréstimos concedidos pelo banco que ainda não foram pagos, né, pelos tomadores. Ou seja, um monte de gente pegou dinheiro lá com o banco, não pagou ainda, né? Quanto maior o número desse valor, né, a somatória desse valor, maior a carteira de crédito, né? Então, se a gente conseguir ver aqui no Itaú, a gente vai ver que tem vários tipos de crédito, vários tipos de empréstimo que o banco faz, né? Que o banco pega o dinheiro dos outros e empresta para outras pessoas. Tem carteira, tem o próprio cartão de crédito, que é uma forma de crédito, né? Tem crédito pessoal, né? Que é quando simplesmente as pessoas voluntariamente vão no banco e pedem dinheiro, não importa o motivo. Crédito consignado, né? Quando as pessoas têm um salário ali, elas conseguem um crédito atrelado ali ao salário, que já desconta direto o salário, né? Financiamento de veículos, financiamento imobiliário, né? Então, o Banco Itaú tem aqui, por exemplo, uma carteira de pessoas físicas de 400 bilhões hoje, né? Tem mais 170 bilhões de empréstimo que faz para micro, pequenas, médias empresas, MEI, né? Tem mais 350 bilhões emprestado para grandes empresas, então grandes empresas pegam empréstimo também com o Itaú, né? A WEG, a Ambev, a Americanas, que está aí falindo, pegam dinheiro emprestado com o Itaú, né? E aí o Itaú também tem uma parte importante aqui de crédito que ele tem na América Latina, porque ele é um banco gigantesco, então ele tem operação na Argentina, no Chile, Colômbia, Paraguai, enfim. Mas basicamente aqui a carteira de crédito é o somatório do total de empréstimos que o banco tem, né, e não foram pagos ainda até aquele período, né? Então, até o primeiro trimestre de 2023, o Itaú tinha uma carteira de 1 trilhão 153 bilhões de reais. Então, uma carteira muito grande, a maior, se eu não me engano, entre os grandes bancos, e é mais ou menos isso, tá? Então, quando vocês baterem um olho aqui, o que vocês conseguem ver de mensagem aqui que o banco está passando entre um trimestre e outro, né? Entre o trimestre do ano passado. Cresceu 11% da carteira. Então, o Itaú conseguiu aumentar a carteira dele em 11%. Isso é bom, isso é ruim? Vai depender da qualidade dessa carteira, da qualidade dos pagadores. Se estão pagando esses empréstimos, o que adianta o banco sair dando empréstimo adoidado e não pagarem, né? Ele sai perdendo dinheiro. Então tem que tomar esse cuidado, não é simplesmente porque cresceu que é bom, não é simplesmente porque caiu que é ruim ou porque ficou estagnado que é ruim. Então tem que também ponderar algumas coisas e isso a gente vai falando conforme a gente trazer conteúdo aqui, analisando os resultados do banco para vocês irem entendendo, tá? O próximo indicador que a gente tem aqui é a margem financeira, né? A margem financeira com clientes, ou chamada de NII, depende do banco, né? Em alguns lugares vocês vão encontrar esse NII aqui, que é um código que significa, se eu não me engano, Net Interest Income, que é basicamente a receita já líquida com os empréstimos, seja para pessoa física ou pessoa jurídica. Ou seja, né? Se a gente olhar aqui no Itaú, na margem financeira com cliente, no primeiro trimestre de 2023, foram 24 bilhões de reais. Ou seja, ele emprestou dinheiro para empresas e pessoas jurídicas, né, para as pessoas, recebeu esse dinheiro. Quando ele considera já o custo ali de crédito, né, o tanto que ele tem que pagar para remunerar as pessoas que deixaram dinheiro com ele, o quanto que sobrou para ele? 24 bilhões. Né? Então, isso que é a margem financeira com clientes, basicamente. Margem financeira com mercados. Receita gerada com operações no mercado, arbitragem, marcação a mercado, tesouraria, investimentos e outros tipos de operações aqui no mercado, câmbio de moeda, etc. Né? Então, o Itaú, ele tem aqui um patrimônio, como a gente viu lá, de mais de 100 e poucos bilhões de reais. Com esse patrimônio, ele fica ali brincando no mercado, tentando ganhar dinheiro, né? E gente muito especializada, com certeza, tentando ganhar dinheiro ali, com marcação a mercado, com investimento, com derivativo, apostando na alta dos juros, na queda dos juros. Então, esse margem financeira com o mercado, ele vem muito mais de um trade, de uma tesouraria, do que de empréstimo, né? O banco deixa tudo na margem financeira gerencial porque, querendo ou não, é resultado que vem de dinheiro, é resultado que vem de investimento, então fica junto com o resultado que vem de dinheiro, tá? Então, bem simples aí, não sei porque que eles complicam tanto com esses nomes, mas é basicamente isso. O que a gente tem de mensagem aqui, por exemplo? O Banco Itaú cresceu a margem financeira com clientes 20% ano contra ano, ou seja, está conseguindo ganhar mais juros em cima, né? Talvez porque o juro subiu, a taxa de juros subiu, o banco consegue ganhar mais dinheiro. A gente viu que a carteira subiu, né? Então a margem financeira subiu mais que a carteira, então o banco está ganhando mais do que o quanto ele conseguiu crescer a carteira, ao mesmo tempo que a margem com o mercado caiu, né? Qual que é a mensagem que passa? O banco está tomando prejuízo ou está perdendo dinheiro
nessas operações de derivativo de curto prazo, de marcação a mercado, de compra, de troca de título de renda física, de FIIs, renda fixa, né, de CDI e tal. Tá um momento difícil, a bolsa caiu, então isso tudo mexe. O banco tá ganhando menos dinheiro, né? Não deu prejuízo nem nada, mas tá ganhando menos dinheiro em relação ao ano passado, né? Então, basicamente isso. Esse é mais tranquilo, né, de entender. Vamos passar agora para o próximo. E o próximo agora é receita de serviços, tá? Né? A gente falou até agora, né, que o banco ele ganha dinheiro pegando dinheiro de pessoas e emprestando para outras pessoas. Mas os grandes bancos aqui no Brasil, né, os bancos brasileiros, eles são conglomerados, né? Então eles são tão grandes que eles começaram ao longo das últimas décadas a trazer mais outros tipos de produtos e serviços para ganhar dinheiro além do crédito, né? Se o banco fosse ganhar só com crédito, talvez eles não fossem tão grandes. Então eles começaram ali, cada um na sua especialidade, cada um no seu momento, a diversificar um pouco as receitas para não ficar tão dependente do crescimento de crédito, né? Então quando a gente olha aqui o Itaú, por exemplo, vocês vão ver que ele tem receita de serviço, né? Prestação de serviço, e seguros, né? Então tem receita de emissão de cartão, receita da parte de adquirência, né? Então o Itaú ele é dono da rede, né? Que é a maquininha de cartão, então ganha dinheiro ali também com isso. É um serviço, não é um empréstimo, é um serviço. Ou produto, né? Se comprar a maquininha pode ser considerado produto. Administração de fundos, né? Ou seja, o Itaú é uma das maiores administradoras de fundo de asset do Brasil, né? Fundo de investimento, fundo de pensão, quer que seja. Administração de consórcios, assessoria financeira, operações com garantia, serviço de recebimento, seguro, que mais que o Itaú tem? Então tem tanta coisa, né? O Itaú tem muita coisa. O seguro é muito relevante também no Bradesco. Então, a receita de serviços, essa parte é muito parecida com qualquer outra empresa de serviço, né? Então, do mesmo jeito que existe uma seguradora, né? Ou a própria, por exemplo, a Odontoprev, que tem ali plano os planos dentários lá, né? Os planos odonto. O Itaú poderia ter ali, aqui na linha, né, planos odontológicos na linha de serviços dele, né? Então esse daqui é tranquilo de entender, não tem por que ser complicado essa parte, né? Agora a gente entra aqui nos indicadores de inadimplência, né, ou NPL. Inadimplente é o nome que se dá a uma dívida que não foi paga e ainda consta em aberto. Então, se o banco emprestou um dinheiro, né, para ser pago no dia tal e a pessoa não pagou, essa conta, esse crédito, né, passa a ser considerado inadimplente, né? Essa pessoa passa a ser considerado inadimplente. E NPL significa Non-Performing Loan, que é basicamente o índice que mede o quanto de empréstimos não pagos se tem em relação da carteira total, né? Então, e pode ser medido em vários períodos. Ou seja, quando a gente pega aqui o Banco Itaú, a gente vai ver o índice de inadimplência dele, né? O NPL de 15 a 90 dias está atingindo 2,5%. O que é isso, né? O Itaú está basicamente dizendo que de toda a carteira dele, daquele 1 trilhão e pouco, 1 trilhão e 100 bilhões de carteira do Itaú, 2,5% das pessoas e empresas que pegaram esse dinheiro ainda não pagaram, né? Que já faz 15 ou 90 dias que ainda não pagaram. Ou seja, né, se a pessoa ainda não pagou, mas ainda não deu 15 dias que está em atraso, não vai entrar nesse índice. Deu 15 dias, começa a contar nesse índice até 90 dias. E aí existem vários prazos. Tem bancos que mostram de 90 a 180, 180 a 360, acima de 360. Aí, tanto faz o prazo, vocês precisam entender o conceito. NPL, ou índice de inadimplência, é o quanto que uma relação do quanto que está em aberto, nesse prazo que o banco está mostrando, daqui 15 a 90 dias, em relação à carteira total. Então, o Itaú hoje tem um índice de inadimplência de 15 a 90 dias de 2,5%, né? Eu não sei se eu acho que eu não trouxe aqui de 90 dias. O mais usado no mercado normalmente é o atraso de 90 dias, né? Mas a gente já consegue ver aqui o quê? O Itaú tem uma inadimplência super baixa, né? Então, só 2% ali, no máximo 3% das pessoas que pegam dinheiro emprestado do Itaú não pagam em dia, né? Não pagaram ainda os seus empréstimos. A gente tem operações aí no Brasil, por exemplo, como a Renner, né? Que tem uma inadimplência que está beirando 20%. Então, 20% das pessoas não pagaram no prazo correto, né? Então, a gente consegue medir a qualidade do crédito, né? O Itaú até traz aqui, ó, qualidade do crédito. Isso aqui é um índice de qualidade do crédito, né? Então, foi o que eu falei lá em cima. Não adianta nada o Itaú começar a crescer a carteira de crédito e começar a piorar a qualidade do crédito dele, principalmente nesse momento de turbulência econômica que a gente está vivendo, alta taxa de juros, né? Tudo isso. Vamos seguir aqui. Agora a gente vai falar de PDD ou PCLD, que é a mesma coisa. Índice de cobertura e recuperação de crédito, né? A PCLD, né, ou a PDD, é a provisão para créditos de liquidação duvidosa.
é a estimativa para possíveis perdas que poderão ocorrer do não recebimento dos empréstimos, né? O que é isso, né? Quando o banco ele empresta, né, quando o banco ele faz esses empréstimos, e ele começa a perceber que tem um cliente ali que pode não pagar, por exemplo, a Americanas é um ótimo exemplo, né? Americanas teve todo esse rolo, agora foi confirmado que é uma fraude, muito provavelmente não vai pagar a maioria dos seus credores, a maioria dos bancos que emprestaram dinheiro ali para Americanas. O que o banco faz quando ele começa a acreditar que não vai receber um dinheiro? Ele faz uma previsão uma provisão, na verdade, né, de que ele não vai receber esse dinheiro. Então isso entra numa despesa ali para o banco, num custo ali para o banco, né, reduzindo o lucro dele, né. Então se a gente olhar aqui o Itaú, por exemplo, no primeiro trimestre de 2023, ele lançou 9 bilhões de reais como uma despesa de PDD, ou seja, ele tem 9 bilhões da carteira ali total de 1 trilhão e pouco que ele acredita que não vai receber, então ele já faz essa provisão porque isso já reduz o lucro e não vai assustar, né, não vai surpreender daqui a algum período se ele não receber esse valor. Ele já coloca agora, já reduz o lucro líquido, já assume esse prejuízo agora, né, e aí no futuro ele não precisa se preocupar, né? Imagina se ele não fizesse essa provisão, né? Ele não fizesse essa provisão da Americanas, por exemplo, então ele lucraria esse ano muito mais, esse trimestre muito mais, né? Aí, trimestre que vem, a Americanas resolve não pagar nada. O que acontece com o resultado do Itaú? O resultado do Itaú vem muito ruim, né? Então, para já deixar o resultado o mais correto possível, ele já faz essa previsão agora para os investidores já terem noção, já terem ciência de que esse crédito provavelmente não vai ser recebido, né? E aqui basicamente é o saldo da PDD, né? Então o quanto que tem, não só do primeiro trimestre, o quanto que tem de saldo de PDD do banco, né? O quanto que ele já tem de provisão de que ele não vai receber do total da carteira dele já é bem grande, né? Então a carteira de 1 trilhão e pouco, né? Já chega a ser um saldozinho legal aqui, esses 56 bilhões. Então PDD, basicamente isso, né? E continuando, vamos falar do índice de cobertura. O índice de cobertura trata-se de uma relação entre o quanto a instituição tem de créditos em atraso e o total que já foi provisionado para perda. Vamos lá. O Itaú ele tem um total que já foi provisionado para perda de 56 bilhões, ou seja, em vários trimestres passados ele já lançou aquilo para perda, já diminuiu o lucro dele, já impactou a DRE, já impactou o resultado, ou seja, ele já avisou os investidores que provavelmente não vai receber esses 56 bilhões, né? Quando a gente olha lá a carteira de crédito do Itaú, né, em atraso, né, se a gente olhar aqui a carteira total em atraso, a gente vai ver que ele tinha uma carteira total acima de 90 dias de 26 bilhões, ou seja, tinha 26 bilhões que estão em atraso. Consegue perceber que ele tem um PDD muito maior do que a carteira em atraso? Isso é o índice de cobertura, o quanto que o banco tem de PDD em relação à carteira que está em atraso, né? Então, hoje o Itaú tem um índice de cobertura de 212%, ou seja, do total da carteira que está em atraso, o Banco Itaú, né, ele tem 212% já coberto pela PDD, ou seja, se ninguém pagar daquela carteira, o banco não vai mais ter nenhum prejuízo daqui para frente, porque ele já cobriu, aquilo está coberto, né? Então vamos fazer a conta para a gente entender melhor. A carteira total tem 20, né, a carteira total em atraso é 26,7 bilhões, né? Então 26,7 bilhões vezes 2, que é basicamente 200%, né? Chega aí mais ou menos 53 bilhões que deveria estar coberto pela PDD. Quando a gente chega na PDD, 56, né? Então 212 aí, mais ou menos, do total da carteira em atraso. Perfeito? Agora tem outro índice, que é o índice de recuperação de crédito, né? Índice, na verdade é um lançamento de recuperação de crédito, né? Como o próprio nome diz, trata-se do total de empréstimo que estavam em atraso ou até mesmo já considerado como perdas e que são recuperados, né? São recebidos, né? Então, o Itaú ele foi lá e jogou, né, no trimestre aqui que ele espera, da carteira total dele, 9 bilhões de reais não vão ser recebidos, provavelmente não vão ser recebidos, mas não é por isso que o banco desiste, né? Ele continua cobrando os clientes, continua tentando buscar acordos, continua, notificando judicialmente, extrajudicialmente os clientes para poder receber esses empréstimos. E muitas vezes, ao longo do trimestre, ele consegue receber uma coisinha ali, normalmente é pouco, mas consegue receber. Então, se a gente olhar aqui no Itaú, ele recebeu no primeiro trimestre de 2023 817 milhões de recuperação de crédito, ou seja, crédito que tinha sido baixado com prejuízo, ele recebeu no primeiro trimestre. O que ele faz? Ele faz um lançamento contrário à PDD, é um lançamento que reduz a PDD, né? Então, a gente tem um lançamento da despesa
para a provisão de créditos de liquidação duvidosa, e a gente tem a recuperação de crédito reduzindo a PDD, né? Então a PDD total fica menor porque ele conseguiu recuperar uma coisa do passado. Então esse lançamento, né, se ele conseguir recuperar muito, acaba aumentando o lucro dele, e isso é um lançamento inverso ao que a PDD faz, né? Por isso que os bancos fazem a PDD, porque se no futuro ele conseguir recuperar, aquilo vai recuperar também o lucro do banco e vai fazer com que tudo volte ao normal, né? Mas a maior parte deles não consegue recuperar, né? Então, pessoal, finalizando essa parte aqui, agora a gente vai para o índice de eficiência, que é outro índice muito importante, talvez um dos mais importantes aí da gente olhar no banco, tá? O que é o índice de eficiência, né? Basicamente, ele demonstra o quanto custou para o banco gerar as receitas no período. Portanto, quanto menor, melhor. E eu acho que esse é o maior problema desse índice, porque por conta do nome índice de eficiência, a gente imaginaria que quanto melhor, né, melhor, quanto maior, melhor, né? E é justamente o contrário, né? Quando a gente tem aqui um banco A, por exemplo, que teve de despesas e custos ali no trimestre de 300 bilhões e teve 1 trilhão de receita, por exemplo, tá, pessoal? O índice de eficiência dele seria 30%, ou seja, do total da receita dele, ele gastou 300 bilhões de reais para gerar essa receita. Quando a gente tem um banco B, ele teve a mesma receita, né, 1 trilhão de receita, 1 bilhão, coloque o número que você quiser aqui, e despesas de 600 bilhões. Né? Então o índice de eficiência desse outro banco foi 60%. Batendo o olho, né, a gente acharia que o banco B foi melhor, né? O índice de eficiência dele foi melhor, foi 60%. Mas é justamente o oposto, né? Quanto menor, melhor. Ou seja, o banco A gastou menos para ter a mesma receita. Então ele tem um índice de eficiência menor, o que significa que é melhor, tá? Então o banco A é mais eficiente, pois gerou a mesma receita, gastando menos despesas e custos aí atrelados à operação, tá? E o índice de eficiência operacional, se você quiser entender todo o cálculo dele, está aqui, né? Despesa do pessoal, mais outras despesas administrativas, despesas tributárias, dividida pela margem financeira bruta, mais as receitas de prestação de serviço e mais outras despesas e receitas. Basicamente, total de despesas e custos atrelados totalmente à operação, dividido pela receita total receita total de crédito e a receita total de serviço. Basicamente isso, tá? Então a gente olha aqui o índice de eficiência do Itaú e vem caindo, né? Então o índice de eficiência do Itaú no primeiro trimestre do ano passado era 39,6%, o índice de eficiência do Brasil, né? Tem um índice de eficiência total, 41,8%, e caiu para 39,8%. Então quem bate o olho vai achar que o Itaú está piorando. Na verdade, o Itaú está melhorando, né? Quanto menor esse índice, melhor. Ou seja, se o Itaú não gastasse nada para ter a receita dele, ele teria um índice de eficiência de 0%, 1%, quase nada, né? Então, quanto melhor, melhor. Quanto menor, melhor, né? Então, basicamente, isso daí, esse índice de eficiência, tá? Agora o próximo, floating ou receitas de floating, tá? O float, pessoal, é um dinheiro parado em conta corrente ou que transita na conta corrente de clientes, pessoa física ou de pessoa jurídica. O que eu quis dizer que assim com transita, né? Muitas vezes você vai pagar uma conta ou recebe um salário e muitas vezes aquele dinheiro transita de um banco A para um banco B de uma forma muito rápida, às vezes fica meia hora só ali na conta e acaba transitando, literalmente transitando e não ficando parado lá 1, 2, 3, 4 dias. Por isso que eu coloquei transitando, para vocês entenderem que pode ser qualquer dinheiro que fica ali parado na conta, né? Esse dinheiro é a origem de reserva mais barata para o banco, ou seja, ele não tem que te pagar nada. O dinheiro que está na sua conta corrente, você provavelmente não recebe nada para deixar ele lá, né? Na poupança, pelo menos você recebe um pouquinho. Se você deixar num CDB, você vai receber um pouco mais, né? Então, o dinheiro que está ali parado, né, que é o dinheiro de floating, ele é o mais barato para o banco porque ele não tem que remunerar o cliente. Então, alguns bancos separam, né, o quanto eles recebem só de receita de floating, ou seja, enquanto você não percebeu, muitas vezes você recebe seu dividendo aí, né, seu dividendos na sua conta, e você demora um tempo para você fazer alguma coisa com aquele dinheiro. O banco ele pega aquele dinheiro o mais rápido possível e já tenta emprestar, já tenta ganhar dinheiro em cima desse dinheiro porque é o mais barato possível para ele, né? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, o Itaú, que teve só em 2022 657 milhões de reais de receita de floating, né? A maioria dos bancos não separa esse tipo de receita porque é muito difícil para um grande banco como o Itaú ele separar ali o que é floating, o que é conta corrente, o que é poupança, né? Muitas vezes as pessoas estão movimentando tudo, mas pode ser que você encontre por aí, e se você encontrar, você agora já sabe o que é. Seguindo aqui, a gente tem o ROI ou ROAE, né? Na verdade, você pode encontrar até outros tipos de indicadores de rentabilidade com base no patrimônio líquido, mas tentei trazer aqui os principais. A ideia é muito parecida em todos eles, tá? O que é o ROI?
O ROI nada mais é do que o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Ou seja, o ROI ele mede o quanto de lucro que uma instituição financeira ou qualquer instituição está gerando, o lucro líquido dele está gerando, com base no seu patrimônio líquido. Simples, né? E o ROAE nada mais é do que a mesma métrica, né, o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, mas muitas vezes com algum tipo de ajuste. Na maioria dos casos, pega a média dos últimos 12 meses, né? O Bradesco pelo menos faz assim. Então, se você encontrar essa nomenclatura ROAE, ROI ajustado, normalmente o banco ele entende que o patrimônio líquido dele atual não é a melhor métrica para você entender o quanto de lucro ele está gerando, o quanto ele está sendo rentável. Então, ele faz um ajuste, que pode ser dos últimos 12 meses, sei lá, dos últimos 9 meses, por algum motivo. Aí você tem que ler certinho qual que é a métrica, mas normalmente é uma média do patrimônio dos últimos 12 meses, né? E aí o ROI, ou ROI, né, é uma métrica de rentabilidade que diz pra gente o quanto que de lucro líquido é gerado com base no patrimônio líquido, né? E aí se a gente pega os ROI aqui, o ROI dos grandes bancos que a gente tem na bolsa, né, a gente consegue ver que, por exemplo, o Itaú lá em 2008 tinha um ROI de 20%, né, subiu para 25%, né, e sempre trabalhou aqui num patamar acima de 20%, próximo de 20% aqui por muito tempo, até 2016, 2017, com mais concorrência que reduziu um pouco a rentabilidade. A gente teve a pandemia que bateu bastante nos bancos e agora o Itaú está retornando aqui a patamares de 18%, 20%. Né? A gente tem bancos como o Santander, que foi um grande turnaround, né? Então saiu de um ROI de 5, 6, 7 ali no início da década, né? E começou a subir e recuperar e alcançar os outros grandes bancos privados. A gente tem o Banco do Brasil, que era um banco que era muito rentável em 2008 e por conta aí das medidas públicas e políticas que foram implementadas ali em 2012, 13, 14, ele começou a ficar com uma rentabilidade piorada e agora ele tem melhorado e é um dos melhores que a gente tem na bolsa. E a gente tem o Bradesco, né, que é esse daqui que trabalhava numa banda que também junto com o Itaú próximo de 20% de rentabilidade de ROI, né, 20, 23, né, e começou a cair, né, e tem caído aí, trabalhado agora numa média mais entre 15 e 20 do que mais próximo de 20, né. Então, a gente consegue ver aqui que de todos os bancos do Brasil, né, pelo menos nesse período aqui de 2008 a 2022, o Itaú teve um ROI mais consistente e mais frequente ali numa casa próximo a 20% de ROI, né? Então, um banco bem rentável, enquanto os outros tiveram pioras ou melhoras aí no meio do caminho, né? E aqui a gente tem o ROI, né? Que é o ROI ajustado pelos últimos 12 meses que o Bradesco traz, né? E basicamente não tem muita diferença, né? O Bradesco ele só faz esse ajuste porque ele acredita que talvez o patrimônio dele médio dos últimos 12 meses demonstra melhor o resultado dele. Então, às vezes você vai encontrar uma diferença, né? Então, acumulado aqui tá 13,1. Nesse relatório a gente vê que era 13,8 se não fizesse esse ajuste. Então, o Bradesco faz esse ajuste pro bem ou pro mal, né? Eu gosto dessa métrica porque muitas vezes o banco, né, quando ele está num alto nível de crescimento de carteira, o lucro dele, muitas vezes do momento, ainda não performou, né? Então ele começa a receber os juros dessa carteira que ele está crescendo agora, mais daqui 6 meses, mais daqui 12 meses, 1 ano, 2, 3 anos, depende do prazo de empréstimo, só que o patrimônio dele já cresceu. Isso faz com que o ROI momentaneamente pode ser um pouco prejudicado, né? Então é legal você fazer esse ajuste de uma média nos últimos 12 meses. Eu acho que acaba deixando um pouquinho mais real o ROI da empresa, né? O ROI do banco, no caso. Mas se você olha longos períodos assim, esse impacto acaba sendo amenizado e aí você tem um resultado bom também, um resultado bom para ser utilizado, né? E os investidores gostam muito de olhar, os analistas gostam muito de olhar o ROI nos bancos, porque é um indicador que funciona bem para banco, né? Porque basicamente o patrimônio do banco ele é muito limpo. A maior parte do patrimônio do banco é dinheiro, né? Então ele ganha dinheiro com dinheiro e a maior parte do patrimônio dele é dinheiro. Então você não tem tantas mutações no patrimônio líquido de um banco, então é legal você usar o ROI. Tem empresa que não dá para você utilizar o ROI, né? Eu vejo muitos investidores que tentam pegar o ROI e ficar comparando uma empresa com a outra. Dependendo da empresa, o ROI é inútil, né? Então a gente tem que saber utilizar o indicador, tá? E por último, aqui a gente chega no guidance, orientação ou projeção. Esse aqui também é fácil, né? Deixei aqui para o final. Basicamente ele é encontrado em vários nomes diferentes aqui e fora do Brasil, né? Mas basicamente são as projeções do banco que o banco espera atingir nos seus resultados futuros, normalmente de curto prazo, né? Normalmente aqui no Brasil os bancos, né, as empresas têm costume de ter um guidance no máximo de 1 ano, né? Mas lá fora, né, a gente tem empresas que têm guidance de 2, 3, 4, 5, 6 anos, né? Então, mas aqui no Brasil normalmente
os bancos têm um guidance de curto prazo. Então a gente consegue sempre olhar lá no resultado do Itaú, do Bradesco, vocês já conseguem ver o quanto que o banco ele espera crescer de carteira de crédito total, né? O quanto que ele acha que vai crescer da margem financeira, que a gente aprendeu a ver, qual que vai ser a margem financeira com o mercado esse ano, né? Qual que vai ser o custo de crédito, qual que vai ser a receita de prestação de serviço, né? Quanto ele acha que vai ter de despesa, né? Até imposto aqui, quanto que vai ser a alíquota efetiva de imposto, o banco meio que já mostra para o mercado o que ele acha, né? E aí cabe você, já consegue aqui ter uma ideia de qual banco que vai vir com resultado melhor, ir acompanhando, ver se eles atingiram o que eles avisaram que ia atingir, né? Se eles foram melhores, se eles foram piores, né? Isso aqui é interessante já do investidor acompanhar de tempos em tempos. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha realmente ajudado vocês a entenderem finalmente o que são essas letrinhas, o que são esses indicadores aí, e tenha facilitado a análise de bancos para vocês daqui para frente. E se vocês quiserem ver na prática, né, como eu utilizo essas ferramentas, esses indicadores que eu mostrei para vocês hoje numa análise, se inscreva no canal que a gente vai ter análise do Itaú amanhã saindo aqui no canal e também do Bradesco, Banco do Brasil e Santander que devem sair ainda esse mês, né, análise dos últimos resultados desses grandes bancos, onde eu utilizo muito do que eu mostrei aqui para vocês hoje, beleza? Então se vocês quiserem ver como que é na prática, né, olhar ali como que o analista faz na prática, se inscrevam no canal que vocês vão gostar bastante desse tipo de conteúdo. Bom, pessoal, pelo vídeo hoje é isso. Um abraço, bons investimentos e até o próximo vídeo.